Oi, pessoal. Essa próxima aula é sobre uso de ferramentas, né, dentro da agricultura sintrópica, ou da agrofloresta também. É, Então, a gente vai falar de todas as ferramentas que tivemos experiência aqui no Dalva e da minha experiência também na Fazenda da Toca, né, que eu posso falar para vocês, mas com certeza existem outras opções, outros caminhos, né? Existem 1000 caminhos para implantar um sistema de fruticultura ou de horticultura. Mas eu vou contar para vocês o nosso caminho em termos de uso de ferramentas. O maior gargalo no Brasil, depois da falta de gente com conhecimento com a agricultura sintrópica, são ferramentas, né? No Brasil existe uma grande falta de tecnologia adaptada para a agricultura de pequena escala, que é principalmente a agrofloresta. E a agricultura do Brasil é pequena escala, mas as máquinas foram feitas para larga escala. Pelo menos 85% ou até mais da agricultura brasileira é pequena escala. Agora, quando você olha os tratores, a mecanização, os processos, né, da agronomia foram pensados todos para larga escala. E isso é uma grande dificuldade para o agricultor. No geral, é a falta de máquinas pequenas com vários recursos, né, que possam fazer vários recursos como roçar, rotativa, enlerar, etc. Na Europa existem muitos microtratores, né, e nos Estados Unidos também, com esses implementos e com custo bem mais baixo, bem mais acessível e bem mais leve, né. Então, o grande problema não é só o custo, mas também o peso, né. Para você fazer um processo de roçar, desenlerar, subsolar, rotativa, enlerar e plantio, você faz 5, 6 passagens com um trator de 3, 4 toneladas, enquanto 3 ou 4 dessas passagens poderiam ser feitas simplesmente com um trator de 200 quilos ou 150 quilos. E esse trator existe na Suíça, por exemplo, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais no final dessa apresentação. Mas primeiro eu vou dar um basicão para vocês sobre as ferramentas, desde o facão até o trator. Vamos lá. Então temos as ferramentas manuais, roçadeira costal, motosserra, tobata, microtrator. Microtrator e tobata não é a mesma coisa. Tem os tratores normais, umas dicas para iniciantes e o desenvolvimento de máquina, que vamos falar mais no final. Dentro das ferramentas manuais temos o facão, tesoura de poda, serrote de poda, enxada, enxadão, pá, etc. Vamos falar um pouquinho. E tem, dentro das enxadas também, essa parte de encabar e amolar enxada e enxadão é uma coisa que muitos iniciantes patinam. Então, vale a pena vocês pegarem um vizinho, uma vizinha agricultora já de muitos anos, que passa metade de uma manhã com vocês, ensinando a encabar a enxada. Porque a coisa mais frustrante do mundo é você tentar trabalhar com uma enxada que fica frouxa, soltando, que fica quebrando, e você não funciona, não consegue fazer o serviço por encabar errado. Então, encabar é fazer uma cunha, fazer um buraquinho, você criar pressão com essa cunha com o martelo, né? E isso, o melhor jeito é pegar um agricultor experiente, ou agricultora, né? E essa pessoa ensinar vocês uma manhã de como fazer a cunha, como encabar direitinho a enxada. Depois, vamos falar um pouquinho de facão. Tem um videozinho que eu explico aqui como você escolher o tamanho do facão. Porque aqui no Dalva a gente recebe muita gente, às vezes umas meninas bem baixinhas, né, com facão que vem até a cintura, enorme. Ou então uns homens bem altos com facão minúsculo, né, de abrir coco. Então, facão, no geral, para agrofloresta, vocês vão comprar um de 14 para 21 polegadas. Isso dependendo do tamanho do seu antebraço, né? E nesse vídeo eu vou explicar para vocês, o tamanho da faca é proporcional ao tamanho do antebraço. Então, no meu caso, eu preciso de um facão de 16 polegadas, né? 15, 16, por aí. Alguém mais baixinho precisaria de um 14. Isso tem a ver com o tamanho do seu antebraço, né? E você comprar um facão menor ou maior, só porque você acha que é melhor, é que nem você pegar um sapato pequeno, né, apertado no seu pé, porque você acha que esse sapato é bonito e você quer esse sapato, né? Não vai resolver. Pode resolver para abrir um coco, né, se é um facão pequenininho, cortar um pão, mas para manejar a agrofloresta é legal pensar no facão proporcional com o seu tamanho.
Gostaria de falar para vocês sobre escolha. Opa, esse aqui fica melhor. Se isso não funcionar, eu vou voltar para trás. Acho que eu vou voltar para trás. Então, aqui, por exemplo, temos um facão tamanho 19 e um tamanho 16. Eu tenho 1,62 m de altura, mais ou menos. E aí, para você saber o tamanho de facão, você coloca a sua mão aqui e você mede o tamanho da faca. Quando você dobra aqui, a faca deve estar chegando perto daqui, dessa junta. Se ela está muito para cima, é um facão muito pequeno. Por exemplo, um 12, 14 é muito pequeno para mim. Agora, para alguém desse tamanho seria ótimo. Se ela está passando, é porque é muito grande. Eu vou pegar um facão grande e vocês vão ver a diferença. Aqui, vou repetir. Aqui, você vê que aqui está muito grande. O facão passou. Então, esse é muito grande. Isso aqui é para um cara ou uma mulher alta com os braços compridão. Não é para mim. Entendeu? Então, facão, muita gente confunde, mesmo vendo esse vídeo, eles usam a alça para medir, é só a faca. A faca é mais ou menos o tamanho do antebraço. Claro que não tem que ser perfeito, pode vir um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas é mais ou menos esse tamanho. Aí, outras ferramentas básicas é o serrote de poda e a tesoura de poda. Essa marca, esse estilo aí que vocês estão vendo, são os mais usados, né, a Limate. O Corneta tinha um serrote de poda muito bons, mas a Corneta faliu, infelizmente. Mas as tesouras de poda japonesas são muito boas. Essa tá vendo lá direito. Eu vou mostrar esse videozinho também. Tem umas pebinhas que não compensa comprar. Nesse vídeo a gente explica. Lá de tesoura e serrote. Essa é uma tesourinha típica. Então, tesoura de poda, existem vários no mercado. Tem umas mais pebinhas. Tipo essa tramontina que dura alguns meses. Tem umas melhorzinhas. A melhor é a japonesa, que não é essa daqui, na verdade. Mas a japonesa é essa outra. Essa é uma tesourinha típica que você acha em São Paulo com facilidade. Essa já é mais uma pebinha que resolve. Mais baratinha, acho que custa uns 15 reais, não sei. Uma tesoura de qualidade mesmo, a japonesa custa uns 100 reais, mas dura 5 anos. E aí de serrotes, temos várias opções. O Corneta tem um serrote muito bom. São basicamente esses serrotes tipo canivete. Esse tá meio enferrujado, mas é um desses serrotes de poda, que você abre e serra. É tramontina, tem vários. Opa. Bom, então é isso. Facão, tesoura de poda, serrote, enxada, enxadão. Aprenda a encabar, aprenda a molar. Para molar, vocês podem começar com a lima chata. Quando você ficar craque na lima chata ou na pedra, aí você usa uma esmeadeira. Mas tem que usar com cuidado a esmeadeira, que você pode estragar a lâmina, né? A gente usa, que é bem mais rápido, mas não é recomendado para quem quer ter quem tem só uma ou duas ferramentas para manter. Eu recomendo manter na pedra ou na lima mesmo. Vou falar um pouquinho das roçadeiras costais que usamos aqui. Temos 3 roçadeiras. Bom, vendemos a 160, temos só 2 agora. Mas tivemos experiência com todas as Stihl, que é o que a gente está acostumado, né? Uma outra marca comum, sem ser Stihl, é a Husqvarna. Essas são as mais usadas dentro da agricultura, né? E a gente conhece principalmente a Stihl. Então a Stihl tem a FS85, que é uma mais baratinha, bem levinha, né? Ela é um pouco mais fraca, estoura o cardan fácil. Ela é feita para roçar graminhas, jardins. Ela roça mombaça, que é um capim mais leve, né? Quando você pega um capim mais rústico, braquiária, uns galhos, tronquinhos, ela quebra, estoura o cardan, ou o haste, né, que vai dentro. Então aí acaba custando uns 80, 100 reais para você ficar consertando ela. Então ela é muito boa para manejos leves, né, jardinagens, e quando é só mombaça. Como a gente usa muito mombaça para agrofloresta, agricultura sintrópica, ela é interessante usar essa maquininha. E eu coloco uma faca um pouco maior, mas não é recomendado. O recomendado é ficar com a faca pequena. E ela é bem econômica, gasta pouquíssima gasolina.
Só que, no geral, se você tem muitas coisas mais rústicas, pesadas, eu não recomendo pegar ela, porque você vai forçar um pouco a barra dela, né? Uma segunda máquina também que eu acho legal é a FS 160. Ela é mais comum, é mais comprida, mais pesada, é mais barata que a de baixo, que é 300, mas ela é mais forte, fibra, é eficiente, é mais fácil de manter, só que ela é mais pesada e não é muito confortável de trabalhar, que nem a próxima, que é a FS 300. Então, a Steel 160, ela rende mais, mas ela é desagradável, ela vibra, ela é mais comprida, né? Então, se a pessoa é baixinho, incomoda um pouquinho, ela não fica muito confortável. Agora, se for uma pessoa mais alta, mas que já está acostumada com a vibração, com a rusticidade da máquina, aí ela é recomendada. A 300 é a minha preferida e a preferida dos homens mais baixinhos, né? Ela é mais leve, tem um sistema antivibratório, tem um haste mais curto. Ela é mais cara, infelizmente, né? Mas a gente teve uma que durou 4 anos e usamos muito ela. E depois eu vendi ela por 40% do valor dela, original. Então, essas máquinas têm um preço de revenda muito bom, na verdade. Eu vendi ela bem judiada, tadinha. Tinha usado muito. Aí eu acabei, pra gente compensava mais ter uma troca de máquina a cada 4, 5 anos, a gente faz uma troca da máquina se ela está muito usada, muito judiada. Parcelar uma nova compensa mais do que ficar fazendo manutenção delas, né? Agora tem gente que gosta de fazer manutenção, tem os talentos para ficar cuidando dela num nível mais profundo, quando ela já está mais judiada. Então essas são as 3 máquinas de roçadeira costal. Motosserra também trabalhamos com a Steel, que estamos acostumados, né? Nossa, eu acho que eu devia fazer marketing para Steel aí. Aí usamos a 170, a 193 e a 260. A 170 é a mais comum, mais econômica, é mais pesada que a 193. Ela é menos potente que a 193. Então ela é maior, mais pesada que a 193, mas é mais barato. Na época a gente pagou 500 e poucos reais, 600, né? Hoje em dia ela tá uns 700, 800. A 193 é a que eu prefiro, eu acho que é a mais prática, né, para agrofloresta, que ela é mais leve. Ela é, em teoria, uma motosserra de uma mão, só que para quem não tem tanta força no braço, ela funciona como motosserra de 2 mãos. E a gente usa ela para fazer tudo, né? O Namastê derrubou uma árvore gigantesca com essa motosserra, né, de um diâmetro de 1 metro, mais ou menos, né? Foi lá aos poucos. Então, essa é a minha preferida, eu uso muito, ela é mais potente, né? Ela é fácil de manter. E a carcaça dela eu acho muito melhor que a carcaça da 170. A carcaça da 170 é um plástico que foi feito do Canadá, né? E ele não aguenta tanto calor no Brasil, em temperaturas mais quentes, aí começa a ter soltar mais, começa a largar um pouquinho a manivelinha, né? A carcaça 193, pelo que eu entendi, já é mais brasileira e é um plástico mais resistente a calor. E é uma carcaça que dura muito mais, né, que a 170. Mas quem for usar pouco, se você for usar pouco, tá só começando, a 170 resolve, né? Agora, se você tem certeza que você vai usar, pega a 193. Essa é a primeira motosserra. Depois, se você quiser uma maior, a 260 é uma segunda motosserra para agrofloresta, que são os serviços mais pesados, né? Quando você ainda era capim ou galhadas no canteiro, você pica ela com a 260, né? É boa como uma segunda motosserra, mais pesada no geral. Eu não recomendo pegar uma 260 de primeira, porque ela gasta muito mais gasolina, ela é pesada e a maioria dos serviços você faz com a 193. E eu diria que 20% dos serviços a gente prefere uma motosserra maior. Aí temos os Tobatas, que é diferente de microtrator. Tobata tem menos cavalos, né? De 3 a 6 cavalos. Ele é usado principalmente para horticultura, para áreas pequenas, com menos de 2 hectares, né? Então ele tem a função de puxar uma carretinha até 300 quilos e uma rotativazinha. E no Brasil tem poucas opções de qualidade, né? Tem muitas Tobatas, mas nenhum que são bons mesmo, né? Que nem, infelizmente, os Estados Unidos e na Europa. Mas tem a marca Branco e Búfalo, que os amigos têm e eles gostam, né? A durabilidade é bem menor do que o microtrator. Então, Tobata é um eixo só. Se você ver, tem só a roda e a rotativa é o mesmo eixo. Enquanto o microtrator tem 2 eixos. Essa foto não dá pra ver, mas dá pra ver que a rotativa fica atrás do eixo da roda. Então, você tem o eixo da roda e o eixo da rotativa atrás. O microtrator, como a marca Yamaha TC12, TC14, que é a que a gente está acostumado,
Eles têm em média 8 a 18 cavalos. Ele é usado para horticultura, fruticultura, animais, né? E no Brasil, para áreas de 2 a 6 hectares. Na Europa, se você tem menos de 20 hectares, as pessoas quase preferem terem microtratores em vez de trator grande. Mas os microtratores lá têm mais capacidade, né? De mais implementos desenvolvidos, né? E esse microtrator tem um custo alto, né? Infelizmente, ele é caro para comprar. Um usado você vai gastar pelo menos 10 mil. Um novo você vai gastar perto de 28 para 30, por aí, com a rotativa, né? Agora, se você cuida dele, e os cuidados são muito simples e baratos, e se você faz os cuidados básicos, ele dura 100 anos, né? Um bichinho pro resto da vida. Enquanto esse daqui já tem uma durabilidade muito mais baixa, né? Mas mesmo assim, ele resolve, se você for fazer pouca coisa, alguns canteiros de horta, umas coisinhas pequenas, esse daqui resolve. Agora, isso aqui é se você está com mais de 3 hectares, 4 hectares, já compensa pensar num microtrator em vez de Tobata, né? Aí ele tem a rotativa, tem a roçadeira central que funciona, não é tão eficiente, mas funciona, né? Adaptada para capim alto. Ele puxa 2 toneladas de carreta, se quiser. Puxa bastante peso, né? Então, ele para rotativa, ele é muito bom. O grande gargalo só é que ele não tem subsolador, que nem um tratorzão, né? Quando a gente vai num tratorzão, você tem esse haste subsolador aqui, né? Então, esse é o próximo trabalho que estão fazendo, é tentar desenvolver o subsolador para microtrator. E junto com a rotativa, né? A ideia é você subsolar e passar a rotativa ao mesmo tempo. E depois temos os tratores grandes, né? E muita gente compra um trator grande quando você não precisa, né? Trator não é nem o custo de compra. Todo mundo fala, pô, com 30 mil eu compro um trator usado de 55 cavalos. Mas você pensa, não é só o custo da compra. Um trator de 55 cavalos tem os custos de manutenções altos, né? Então a gente comprou um Massey Ferguson de 65 cavalos usado, dos anos 1975, e o que eu gastei em 3 meses foi o que a gente gastou em anos com microtrator de manutenção, de diesel, né, de custos. Esse microtratorzinho, ele gasta que nem uma roçadeira costal de gasolina, de diesel, né? Então ele é muito econômico para usar e manter. Agora, às vezes compensa até você pegar um novo para minimizar o custo de manutenção. Já um tratorzão grande, pegar um novo é um investimento alto, a não ser que você esteja com uns 20, 30 hectares pelo menos, né? Talvez um pouco menos, dá para já ter um. Agora você tem um investimento muito alto para pegar um novo, e um velho vai ter manutenção, vai ter os custos, né, de cuidados. Aí umas dicas para quem está começando: aprenda bem a usar o facão, a tesoura de poda e o serrote antes de você pegar, por exemplo, a motosserra. Muita gente vem aqui fazer um aprendizado e eles, mal aprendeu a usar o serrotinho de mão, já quer que eu ensine a usar a motosserra. Eu falei, os princípios são o mesmo. O princípio de serrar, de fazer um ângulo, fazer a boca, para um serrotinho de mão é igual ao da motosserra. E se você não conseguiu desenvolver a mestria no serrote de mão, ou na tesoura de poda, ou no facão, não vai para a motosserra, né? Desenvolve primeiro a mestria nesses, depois você evolui para a motosserra, a roçadeira costal e assim por diante. Uma outra dica é contratar para aprender. Você pode até fazer os cursos no Senar, essas coisas, ou pela internet, sei lá. Mas compensa você pegar um vizinho ou uma vizinha que sabe usar, que trabalha com isso profissionalmente, e contratar essa pessoa por metade de um dia para te ensinar. E os vizinhos adoram ensinar nesse caso, né? Então, vale mais a pena você fazer isso, pegar os vizinhos para te ensinar e você... depois você só praticar. Só que cuidado que alguns vizinhos têm os maus hábitos, né? Eles mantêm corrente mais frouxa, então vale a pena fazer um cursinho oficializado para aprender as técnicas corretas. E aí a prática você procura uma pessoa que seja profissional no ramo. E usa o EPI, claro. E sempre vão ter acidentes, né? Corte de facão é muito comum, né? Cortar o dedo, o joelho, que o facão atravessa, pega o joelho, né? Você pega um tronco de banana, a seiva da banana é super cicatrizante, né? E os acidentes aqui no Dalva acontecem normalmente às 11 da manhã, antes do almoço, quando as pessoas estão cansadas, o sol tá quente, né? Ou então, final do dia. Então, o acidente acontece normalmente quando a gente está cansado, distraído,
Ou então quando as pessoas estão batendo papo. Se alguém tá falando, quando tá rolando aquele bate-papo e as pessoas estão com facão, é garantido que alguém vai se cortar logo logo. Então eu tento pedir para as pessoas não ficarem batendo papo enquanto elas trabalham com facão, de outros assuntos, né? Tô contando a novela do namorado e da namorada. Naquele momento é muito perigoso você fazer isso, que você desfoca, não presta atenção, pega um dedo, pega um joelho e acontece, né? Mas num outro assunto, você se cura muito mais rápido de um corte de facão do que depressão de ficar num cúbico atrás de um computador no escritório. Então, vale a pena, vai pro campo. Depois que termina essa aula, pega o facão e vai pro campo, tome o risco que vale a pena. Um trabalho que tá acontecendo no Brasil, principalmente com Ernst, né, é GUT, que é desenvolvimento de máquina adaptada para agrofloresta. E o objetivo com certeza, você minimizar o número de passagens de trator no campo. E com isso, você consegue fazer juntando implementos em um só implemento. E um trabalho muito legal é esse de você ter um subsolador junto com a rotativa, né? Então, esse desenho aí não é para copiar, que ele não está correto, tiveram mudanças para avisar vocês. Mas a ideia é você subsolar. Aí o subsolador levanta os torrões e aí a rotativa desmancha o torrão. Então você faz 2 passagens em um. E o sonho do Ernst é você conseguir fazer várias passagens, né, em uma passagem, que inclui você pegar um pasto sujo, com braquiária, com tudo quanto é plantas, roçar, desenleirar, subsolar com a rotativa e enleirar e já deixar o canteiro pronto. Então o trator em uma única passagem pega um pasto sujo, cheio de mato, de capeira, e já sai um canteirozinho bonitinho, afofado e coberto atrás do trator, né? Se a gente consegue focar em desenvolver esses implementos, a gente consegue viabilizar muito os custos de implantação de sistemas agroflorestais. E quando eu trabalhava na Toca, esses custos mecanizados já estavam par a par, até um pouquinho mais barato do que o convencional, quando você levava em conta o glifosato, o trabalho das pessoas de mata-mata, basicamente, né? Então, quando a gente fez os cálculos com a mecanização, mesmo sem os implementos que você roçava, desenleirava, subsolava, rotativa, enleirava, ficava R$ 1.600 o hectare, né? Enquanto no convencional estava 2.000 e pouco, com plantio de eucaliptos, né? No convencional, usando o glifosato e furadeira de solo. Uma outra máquina é uma roçadeira com enleirador, que na Europa você tem, no Brasil não temos muitas opções, então tem muitas pessoas tentando desenvolver, várias pessoas inventando brincadeira por aí. Essa é uma adaptação que fizeram de uma máquina chinesa na Yamar brasileira, né? Para tentar roçar uma função muito simples, de você cortar o capim e enleirar ela no pé da fruta. Essa é uma função que na Europa e nos Estados Unidos tem máquinas e no Brasil não tem. Então, acho que é isso de máquina. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas e tragam para a aula de tira dúvidas.